Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Jaciara Furtado. É um prazer hoje estar aqui com vocês. Eu ensino na Escola Antônio Alves de Souza, de Campo Lindo. E hoje nós iremos abordar um tema super interessante que vocês já conhecem. Vamos lá relembrar? Nós iremos falar hoje sobre os polígonos. Esse termo que vocês conhecem desde o ensino fundamental 1, esse termo que é tão importante porque as formas, a matemática de uma forma geral, ela está na nossa vida, no nosso cotidiano. E a sua utilização nos faz encontrar novos caminhos de enxergar as coisas, de ver o mundo. Então, ao estudar formas, nós vamos perceber como a matemática ela está dentro da nossa vida, como ela está em todos os espaços que nós estamos. Então, nós vamos lembrar um pouquinho agora as características, definição e os tipos de polígono, certo? Então, pessoal, nós temos aqui um esquema, super legal, que é muito importante você aluno, você estudante, acompanhar as videoaulas, acompanhar a aula pelo Meet com o seu livro, já que esse conteúdo está lá no capítulo 9, certo? E fazer essas anotações. Como nós estávamos falando, o tema da nossa aula hoje é polígono. Quando se fala de polígono, o que vem na nossa mente? A palavra polígono, ela é de origem grega. O termo poli significa muitos e gonos, ângulos. Então, são figuras de muitos ângulos, certo? E nós vamos ver aqui em cima, a definição também de polígono, que são figuras formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Nós temos aqui o exemplo de um polígono e aqui de um não polígono, certo? Nós vamos ver que os polígonos, eles ainda podem ser classificados como convexos, quando todos os segmentos de reta, eles vão estar no seu interior, certo? Todas as suas extremidades desses segmentos de reta estão no seu interior. Não convexos quando isso ocorreu o contrário. Vejam que aqui nós temos uma parte que está fora do interior do polígono, certo? Então, nós vamos ver também que os polígonos, eles vão ter elementos que nós vamos ver posteriormente. Então, é um tema simples que vocês podem acompanhar claramente. Façam suas anotações e vamos continuar. Então, pessoal, aqui nós temos mais algumas observações importantes falando sobre os polígonos convexos, que também são chamados de polígonos regulares. Quando é que esses polígonos são convexos, são regulares? Quando os lados vão ter a mesma medida e os ângulos internos também a mesma medida, né? Lembrando que quando a gente fala em ângulo, certo? É a união dos dois segmentos de reta que têm a mesma origem. Nós vamos ver que quando nós estamos falando de geometria, nós vamos ver vários termos. Vocês também podem ouvir, a questão quando falar de mesmas medidas, que nós vão ser congruentes, ok? Então, essas definições são muito importantes para que vocês fixem esse conteúdo. Por isso, a importância das anotações. E aqui mais uma observação, sobre a questão que todo polígono regular, ele vai ter o mesmo número de lados, de ângulos e de vértices, tá bom? Observando aqui aquele exemplo que eu dei para vocês, sobre os polígonos convexos, que vão ter o segmento de reta totalmente no seu interior, o que não ocorre com o não convexo, tá bom? Então, aqui nós vamos ter mais alguns exemplos dos polígonos regulares, que são convexos, e dos polígonos irregulares. Os polígonos regulares vão ter todas as mesmas medidas dos ângulos, certo? Os polígonos irregulares são aqueles com ângulos e com lados com medidas diferentes, tá bom? Então, nós temos aqui várias figuras. Agora, nós iremos ver um pouquinho sobre os elementos de um polígono. Então, aqui nós vamos ver os elementos de um polígono. Nós temos o lado, que vai formar semi-retas que vão formar esse polígono, o vértice, que vai ser o encontro desses segmentos de reta, e nós vamos ter as diagonais, que são segmentos de reta que ligam os vértices,
tá bom? Então, isso é muito interessante vocês compreenderem. E os ângulos, tá? Então, os elementos de um polígono vão ser vértices, lados, né, diagonais e ângulos. Lembrando que o ângulo, né, é a união de duas semirretas que têm a mesma origem, certo? Agora, pessoal, nós vamos ver a classificação. Alguns deles vocês já conhecem, a classificação dos polígonos, que ela é realizada de acordo com o número de lados. Por exemplo, o polígono que tem 3 lados, a gente já conhece, são os triângulos, que vocês estudaram posteriormente, a classificação desses triângulos. 4 lados, os quadriláteros, né, que nós conhecemos também desde lá o ensino fundamental 1, quadrado, um retângulo, o pentágono, né, que vai ter 5 lados, o hexágono e assim sucessivamente, tá bom? É bem interessante vocês depois pesquisarem, nós temos aqui até o octógono, então vocês fiquem como desafio procurar as próximas classificações. Só para a gente praticar um pouquinho, né? Aqui um exemplozinho bem simples. Analise as figuras abaixo e responda se são convexas ou não. Observe aqui o número 1. Ele é convexo? Ele é regular? Todos os seus lados terão as mesmas medidas? Os ângulos terão as mesmas medidas? Então, obviamente que sim. Já o 2, né? Observem aí. Lembrem do que nós comentamos, certo? Então, fica esse desafiozinho para vocês. Um forte abraço. Foi um grande prazer participar com vocês da aula de hoje. Tchau!